Muito bom. Eu vou chamar o José Paes agora, direto do CCT da Barra Funda. Boa noite, Zé. Amanhã tem estreia do Tricolor no Brasileirão. O time está pronto para encarar o Fortaleza? Prontíssimo, Michele, prontíssimo. Um beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que vai acompanhando mais uma gloriosa edição do Gazeta Esportiva. Sextou e amanhã no sábado, então, temos lá no estádio do Morumbis, às 21 horas, o famoso 9 da noite, São Paulo contra Fortaleza, rodadinha 1 do Campeonato Brasileiro. Estarei lá trazendo tudo para vocês, uma matéria completaça no Mesa Redonda, então, do próximo domingo, depois de amanhã. Para esse jogo, tudo prontíssimo. O treino foi hoje no período da manhã aqui no CCT da Barra Funda, às 9h30 da manhã. Então o técnico Thiago Carpini já azeitou tudo que ele pensava para essa partida. E vai ser um jogo fundamental aí para a sequência ou não do Thiago Carpini no comando técnico do São Paulo. A gente vem falando aqui no Gazeta Esportiva, vai ser no jogo a jogo, é pressão para cima do treinador, parte da torcida quer que ele saia, parte da torcida não quer, a diretoria está segurando, mas está segurando baseada nos resultados. Então vai ser assim amanhã também. Então vamos colocar na tela aí os 5 próximos jogos do São Paulo, porque o São Paulo vai fazer 5 jogos em 17 dias, sequência difícil e sequência importante para a permanência ou não do técnico Thiago Carpini. 3 desses jogos serão fora de casa. Então o São Paulo tem o Fortaleza amanhã, lá no Morumbis, pelo Brasileirão. Depois, na semana que vem, na quarta-feira, estarei lá, Maracanã, Estádio Jornalista Mário Filho, Flamengo e São Paulo, também Brasileirão. Depois o Atlético Goianiense no outro final de semana. Aí vem Barcelona de Guayaquil fora de casa pela Libertadores. E no dia 29 de abril, uma segunda-feira, tem simplesmente choque rei, São Paulo e Palmeiras no Morumbis, sequência complicadíssima. Então devolvo para vocês poderem analisar aí esses 5 próximos jogos do São Paulo. E daqui a pouco eu retorno para a gente falar da situação dos lesionados do Tricolor para a sequência da temporada. Devolvo para você, Michele, daqui a pouquinho eu volto. Ô Zé, não, já fala agora pra gente dos lesionados do São Paulo. É importante, né, a gente fala, são muitos desfalques para o Carpini. Atualiza, por gentileza, essa relação dos machucados, querido? Pois é, Mi, são 11 jogadores machucados, né, atualmente nesse elenco do São Paulo. A gente sabe que o DM cheio não é um problema do técnico Thiago Carpini, já vem desde Rogério Ceni, o Dorival também teve que conviver com esse tipo de problema, mas 7 desses 11 aí, eles eram mais utilizados pelo Carpini nessa temporada agora de 2024. Vamos ver quais que são aí, porque a gente tem o Luiz Gustavo, por exemplo, que acabou inclusive saindo da lista do Paulistão para a entrada do Rames Rodrigues, aí tem o Patrick, tem o Moreira, mais recentemente Rafinha entrou nessa, Wellington Rato, Lucas. E por último o Ferreirinha, né, que teve um problema no adutor aí, acabou, ele seria até titular na última partida do São Paulo contra o Cobressal pela Copa Libertadores da América, aí teve essa lesão. O Thiago Carpini teve que fazer uma mudança, colocou ali o Michel Araújo na equipe. E depois desse jogo contra o Cobressal, inclusive, o Carpini deu uma declaração importante falando em relação justamente aos lesionados, as lesões que o São Paulo vem tendo nos últimos tempos. Então vamos conferir aí Thiago Carpini aqui no Gazeta Esportiva. De maneira nenhuma, mesmo porque daqui a pouco a gente vai dizer que o trabalho que tenha feito as lesões, né? E esse problema do São Paulo, acho que já vem uns 4 anos. Você acompanha o São Paulo há bastante tempo, você sabe, isso é recorrente. É um problema que a gente precisa sim resolver internamente, todos os departamentos assumirem a sua responsabilidade, isso nós já estamos fazendo. Tivemos reuniões internas ontem, antes de ontem, teremos outra amanhã, porque algo precisa ser feito, a gente precisa dividir essa responsabilidade para que isso não aconteça nos 90 minutos e sobrecarrega a responsabilidade em cima dos atletas. Primeiro em mim, porque eu sou o comandante e prefiro que seja assim, que a responsabilidade ela é minha, depois deles. Mas a gente precisa dividir, principalmente nesses casos. E se eu te pegar todos esses dados aqui, muitos desses daqui não foram muscular. O Moreira é um caso que há um tempo ele já vem com essa recidiva, não é de esticar a corda e do trabalho. Luiz Gustavo vinha já com uma situação de um tendão que já não foi a primeira vez que ele sentiu. O Nestor, quando eu cheguei aqui, ele já vinha de uma cirurgia. O Lucas, o Rato e o Rafinha, foi uma lesão de fratura. Então, se você pegar um balanço aqui, o Negruti machucou na base, não foi com nós. Nós descemos para jogar, para dar hit, para ele estar conosco. Então, se você pegar um balanço positivo não, um balanço de lesões, não foram tantas lesões musculares. Não é o trabalho, não é a carga de trabalho, porque o nosso fisiologista é o mesmo, os preparadores físicos da casa são os mesmos, e o trabalho, o estímulo, sim, esse é um pouco diferente. Eu quero um time de mais intensidade, eu quero um time um pouco mais competitivo. Talvez isso possa, mudanças de comportamentos possam, quando altera-se os estímulos, requer uma adaptação.
Tá aí, então a versão de Thiago Carpini do porquê para tanta lesão recentemente no São Paulo. Devolvo para você então, minha querida Michele Janela. Tá fazendo reunião, homem, mais reunião que nós aqui. Tá fazendo muita reunião para tentar resolver esse problema aí. Beijo para você, Mi. Sextou, minha querida. Sextou, José Paz, é isso aí. Eu vou pro show da Alcione, no Juventus. Agora, sabe o que eu não entendo, Fala. Mi? Se a maioria das lesões não tem a ver com o DM porque não são lesões musculares... São lesão do quê? Pancada, trauma, fratura, torção. É. Por que então tem que ter reunião com o DM? Não entendi. Pra recuperar? Se o Carpini falou Ele que falou, a maioria não é de das hoje, lesões... temos que dividir responsabilidades, mas no DM não tem muita culpa. Então, se o DM não tem muita Foi culpa, só pra que a azar reunião? Não entendi. ficou estranho mesmo. Às vezes pro departamento médico dar alguma dica de alguma coisa que deva ser feita pra não, sei lá, ter esse tipo de... Gente, hoje também estão procurando pelo em ovo e é o seguinte, com 11 machucados ou 12, muita com gente 15, machucada, o São Paulo tem que pegar um time como o Cobressal e passar por cima. Pega a escalação do São Paulo que jogou contra o Cobressal. Então, assim, não tem muita relação com isso, não. Mas o Cobressal também. Ele precisa começar a rodar um pouco mais o elenco, né? Porque... São Paulo e Fortaleza começou o Campeonato Brasileiro, o campeonato mais casca-grossa da temporada, mais que Libertadores, e pode ficar tranquilo que é mesmo. Só jogo difícil, São Paulo já começa mal não, né? Começa com um adversário difícil, que é o Fortaleza, em casa, depois pega o Flamengo. Enfim, é um começo espinhoso para o São Paulo. E eu quero começar a conversa aqui, Arnaldo, com você, perguntando o seguinte. Depois lá do jogo do Cobressal, o Carpini foi lá, abriu a coletiva descendo a ripa em todo mundo, detonou o departamento médico, coisa que se o Ceni faz um negócio desse, estava todo mundo virando cambalhota até agora. Mas o Carpini falou e, pelo jeito, não teve nenhum desdobramento, não teve ninguém do departamento médico injuriado, ficou por isso mesmo. Passou ileso, pelo menos graças à vitória, e a fritura nele diminuiu pelo menos até esse jogo contra o Fortaleza, vamos dizer assim. É isso? Esse é o cenário? É isso, Tironi. Só que, assim, né, essa situação da repercussão da entrevista internamente, ela não é necessariamente imediata, né? Foi assim com o Crespo e foi assim com o Rogério que esse desgaste em relação a críticas internas, o ambiente foi se deteriorando. Então, a gente não é uma coisa que... a gente esperava, por ser o Carpini, recém-chegado, em xeque, questionado, e não o Crespo, campeão, e o Rogério, com todo o seu histórico, a gente esperava até alguma reação imediata de pronunciamento de DM, de direção. Isso, de fato, não ocorreu. Agora, a gente não sabe qual vai ser a dimensão dessa declaração lá na frente. Como é que estão ali as internas do CT depois disso, num processo que pode ter um entendimento, como disse o Carpini, de cada um assumir a sua responsabilidade e eles conversarem muito sobre essas questões. Aliás, acabou de sair um ranking bizarro de machucados, que é o principal objeto de crítica do Carpini nessas declarações, e o São Paulo, de novo, lidera, assim como liderou o ano passado, com 18 lesões em 16 jogos. Vou repetir, 18 lesões em 16 jogos, enquanto times que têm uma estrutura, digamos, mais azeitada, times mais entrosados, padronizados e etc., tem, por exemplo, como o Atlético Paranaense e o Palmeiras, 4 lesões em 19 jogos. 18 em 16 o São Paulo, 4 lesões em 19 jogos de Palmeiras e Atlético Paranaense. Aí acho que entra a média de idade, um monte de coisa, mas não deixa de ser chocante, né? É quase um desequilíbrio. É quase como se o São Paulo precisasse de um jogador a mais por posição em relação ao Atlético Paranaense e Palmeiras, por exemplo. Então o elenco do São Paulo precisa ser o dobro desses times com esse número de lesão, né? Bom, vamos à escalação. Isso a provável escalação. Influencia na escalação que vai em campo contra o Fortaleza. Porque, né, com menos 18, não são 18 agora, é desde o início, né? Menos 7, que seja. O Carpini deu uma forçada, porque ele incluiu também na listinha. Yang, né? Jogadores da base, o Negruti, o Ibali, calma, né? Um pouco demais, né? Mas aqueles importantes não voltam ainda, né? Então, o Carpini,
O intervalo entre o jogo do Cobresal e do Fortaleza é pequeno. Mas ele não tem muita opção. Ele tem, como ele falou na coletiva, falou 22 mais os goleiros. Então ele tem uns 19 jogadores. Não, aliás, 22 incluindo os goleiros. Sim. Então os 19 jogadores à disposição não dá. Nem que ele faça uma ou outra troca, ele não vai ter como cortar. Vai ser basicamente o grupo que enfrentou o Cobresal que vai estrear no Brasileiro. Exatamente. E aí, Tironi, a apuração é que o Carpini deve manter o sistema de jogo e basicamente o mesmo time para, de fato, dar um mínimo de continuidade padrão, coisa que tem faltado no trabalho dele, ao novo sistema com 3 zagueiros e tal. A tendência é que ele repita, e é aí que a gente conversou na live pós-jogo. Para mim, aquela decisão do sistema com 3 não era um esquema para o Cobresal, era um ensaio para o que viria por aí, né? O brasileiro, e depois jogar em Guayaquil daqui a pouco. Então, a tendência é que o São Paulo jogue, sim, com o mesmo sistema com 3 zagueiros e tenha poucas alterações no time em relação ao que iniciou contra o Cobresal. Basicamente, a mesma coisa, mesmo com intervalo pequenininho. Entre outras coisas que o Carpini falou depois do jogo, ele falou um negócio que passou no meio do caminho ali, que ele falou assim, eu não gosto de... Eu não ia usar esse sistema. Só usei porque o Ferreirinha machucou. Ou as outras contusões. Porque eu não gosto da repetição, eu acredito na repetição. Tem esse ponto também, né? Na verdade, ele não gostaria de usar os 3 zagueiros. Vai usar... Na verdade, isso foi perguntado 3 vezes, ele não respondeu muito bem. Porque ele falou, eu treinei com o Ferreirinha na linha de 4... E a minha apuração é que ele treinou com o Ferreirinha de ala no lugar do Michel Araújo. No sistema com 3 zagueiros. Sim. Então ele mesmo se explicou mal. Ele mesmo se explicou mal. O que ele fala ele gosta da repetição, ele vai repetir agora, mas um novo sistema. Talvez não seja o preferido dele, linha de 3, mas com um monte de desfalque, sobretudo na frente, ele vai repetir a linha de 3 para tentar dar um jeito nela. Porque, na verdade... O que foi apresentado contra o Cobresal foi muito bagunçado. Uma ou outra coisa deu para tirar, mas muita bagunça, pouco entrosamento, pouca solução. Muito bem. Então, vamos lá. Qual deve ser a escalação para esse jogo contra o Fortaleza, que vem numa vitória de 5-0, mas também o trabalho do Vojvoda não começou bem esse ano. É curioso, né? O Vojvoda, você vê como são as situações. Tem muito mais tempo de casa que o Carpini. É um treinador que gosta de trocar o time em todas as partidas, não gosta de repetir, adaptar ao adversário, mas estava mal. Aí ganhou pela Sul-Americana de goleada no meio de semana e decidiu, em princípio, manter o time para o jogo com o São Paulo. O Fortaleza também jogou na quarta. Também tinha um intervalo pequeno para o sábado. Mas Carpini e Vojvoda, cada um do seu jeito, vou manter pelo menos a estrutura para dar um pouco de sequência. É mais ou menos essa situação. Assim, a questão do São Paulo, o que não deve acontecer em relação ao time que jogou contra o Cobresal é o Rames começar jogando. Porque o Rames não tem condição, no intervalo pequeno, de começar 2 partidas seguidas. O tempo de recuperação dele é longo normalmente. O dia seguinte dele é tipo do Renato Augusto, o cara quase não aguenta. Ele jogou 90 minutos pela primeira vez. Então, o Rames não deve começar, mas deve ser relacionado porque não tem muita outra opção. Deve ficar no banco. Possivelmente, jogue o Galopo no lugar dele, na função que o Galopo mais gosta de jogar, né, Tironi? Então, são 2 alternativas à ausência do Rames de início. O Galopo para ficar muito parecido com o que foi o time de quarta, ou entrar o André Silva, e o São Paulo jogar com 3-4-3, como jogou contra o Palmeiras, né? Certo. Em vez de jogar com um meia, jogar com mais um atacante. Contra o Palmeiras jogaram Lucas, Caleri não, desculpa. Lucas, Luciano e Ferreirinha. Jogaram 3 na frente e 3 zagueiros, linha de 4 no meio. Poderia ser uma linha de frente, dessa vez diferente. Luciano, Caleri e André. Mas aí são 3 centroavantes, né? Com Lucas e Ferreirinha você tem a mobilidade. Então, eu não acredito que ele coloque
os três no início, na frente, acredito que ele componha com o Galopo no meio, na função que ele, sei lá, mais se adapta. Mas aí tem outro nome importante para debater se joga ou não. Que o André fez o gol, né? Entrou Isso. bem e fez o gol. É. Se o Luciano joga ou o André, se ele mantiver a estrutura do 3-5-2. Eu acho André que... e Caleri ou é Luciano e Caleri? Eu acho que até pela questão... Qual que é um dos sustentáculos dele? É o grupo. É o grupo, O exatamente. Luciano, o Ramos já não vai começar. O Luciano saiu no jogo contra o Luciano é quem vai para o banco toda a partida e tal. A minha impressão é que o Luciano comece com o Caleri e o André saiu a opção para o segundo tempo. De novo. E a outra questão é o Wellington ou o Michel. Jogo em casa e tal. Então, aí que tá. Eu acho que isso foi o que menos funcionou. Eu também acho.